Vivemos dias tão chaves para a nossa nação. Vivemos um tempo de eleição. Quando nós estudávamos no ensino médio e foi nos ensinado pela primeira vez sobre história geral, mostraram a unificação da igreja com o Estado. E diante de todos os abusos que aconteceram, todas as injustiças que aconteceram quando a igreja se unificou ao Estado, um sofisma foi plantado na nossa mente. Um sofisma foi colocado na nossa mente logo quando criança. Religião e política não podem se misturar. A Bíblia, ela não é um livro de pensamento grego. A filosofia grega, ela não pode nortear a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, de cosmo, ela tem que ser norteada pela cultura dos céus, pela cultura de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa. Para Deus não existe sagrado e secular. Para quem é cidadão dos céus, tudo é sagrado. Existe uma estratégia maligna de querer aprisionar Deus dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Quando nós entendemos o que é a igreja, uma assembleia de pessoas chamados para fora, uma assembleia de cidadãos de um reino, enviados com o propósito de estabelecer a cultura e os valores daquele reino em outra nação, a nossa postura como cristãos, ela deve mudar. Quando nós entendemos que nós somos cidadãos dos céus, e nós estamos na terra para estabelecer e implantar os valores dos céus, por onde nós andarmos, a nossa postura como cristão deve mudar. Apóstolo, qual deve ser a nossa relação com a política? A Bíblia, ela nos mostra dois tipos de relação. A primeira delas está no livro do Apocalipse, fala da Babilônia, a mãe das prostituições. Existe um pecado que é cometido hoje, talvez em algum lugar esteja acontecendo esse pecado agora, que é a prostituição espiritual, que são igrejas se vendendo para políticos, que são igrejas se vendendo e se aliançando em troca de alguma coisa, em troca de cadeira, em troca de um terreno, em troca de, sei lá, alguma coisa. Eu me lembro que alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, me ofereceram, chegaram para mim e falaram: pastor, existem alguns terrenos que são domínio da prefeitura, e nós podemos ceder para a igreja. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Satanás não vai me ter. Não, não vai. Não, não vai. Nós não somos uma prostituta espiritual que se vende. Não, nós não nos vendemos. Nós somos a noiva do Cordeiro e nós já temos dono, nós já somos dele. A Bíblia diz que a Babilônia, ela se prostitui com os reis da terra. Ela se prostitui com os reis da terra. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, quando nós lemos sobre a volta do Senhor, a Bíblia diz que Ele voltará e Ele julgará a terra. Ele julgará as nações da terra. Apocalipse 19 diz que Ele vem montado num cavalo branco e sobre as suas vestes elas estão salpicadas de sangue. Deixa eu te contar uma coisa: esse sangue que salpicam as vestes do Rei dos Reis não é o sangue dele. Esse sangue que salpica as vestes do Rei dos Reis não é o sangue dele, mas é o sangue dos reis da terra. Quando nós aprendemos sobre escatologia, nós vemos que haverá uma grande tribulação. Nós vemos na palavra de Deus que o povo do Senhor será perseguido, que as nações da terra, grande parte das nações da terra, vão se aliar ao anticristo para destruir e perseguir Israel e o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, Mateus 25 fala
Mateus 25 fala que as nações serão julgadas, e ele vai separar as nações, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E qual é o requisito que Jesus vai usar para distinguir uma nação da outra? Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestistes, eu estive preso e me visitaste. Sabe, durante a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, e as nações que deram poder a ele, vão estar perseguindo a igreja, vão estar perseguindo o povo de Deus. Mas haverão nações que não necessariamente servem ao Senhor, que vão acolher o povo de Deus. E porque essas nações acolheram o povo de Deus no dia da aflição, Jesus vai deixá-los entrar no seu reino, no milênio. E Jesus, ele vai voltar, queridos, ele vai julgar aqueles que adoraram a besta e o falso profeta, e as suas vestes serão salpicadas de sangue. Não é o sangue dele, é o sangue dos reis da terra. Mas eu te faço uma pergunta hoje: quando Jesus voltar, de que lado da mesa você vai querer estar? Quando Jesus voltar, de que lado da mesa você vai querer que o nosso Brasil vai estar? Ei, de que lado você vai querer? Você vai querer que o Brasil se alie ao anticristo para lutar contra Israel e o povo de Deus? Nós temos que olhar para tudo na nossa vida com a ótica celestial, com a ótica do céu. O envolvimento da igreja com a política não é de uma prostituta que se vende em troca de um benefício, não. O envolvimento da igreja com a política é uma mentalidade, é um papel de influência. Esse é um tempo em que Deus vai levantar Daniéis nessa geração. Esse é um tempo em que Deus vai levantar homens como Neemias, homens de restauração. Esse é um tempo que Deus vai levantar homens e mulheres como José, que vão governar e vão trazer paz e prosperidade para a terra. Você crê nisso, irmão? E da onde é isso, minha filha? Você vai ser cabeça e não cauda, você vai estar em cima e não embaixo. Sim, em nome de Jesus.